Iniciei a gravação. Oi, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso 7º CRA Recebe. Muito feliz em poder contar com a presença da Andréia, que é a nossa colega da Câmara de Saúde, que vai mediar o evento. O Rui Cortez, que vai falar também sobre o Lean Healthcare em Portugal. O Marcos Saavedra também. Depois a Andréia vai fazer uma extremamente proveitoso os nossos encontros, né? Que a gente tem feito com os profissionais experientes dentro da área da saúde, com assuntos muito pertinentes para nós e que tem colaborado bastante até no desenvolvimento dos profissionais que fazem parte também do Conselho Regional de Administração. Eu queria agradecer também a nossa Câmara de Saúde, né? Somos em 12 membros, são todos profissionais atuantes na área da saúde, né, trazem uma bagagem importante. Foi com eles que a gente montou todo esse planejamento para 2021, que encerra no mês que vem, com o nosso seminário, que já deixo o convite aqui para vocês, vai ser no dia 4, no dia 11, no dia 18 e no dia 25, todas às 19 horas. Então, todos eles vão também tratar de assuntos e a saúde hoje, né? E os desafios e as oportunidades. Começamos com toda a rede de atenção à saúde. No segundo encontro vai ser inovação e tecnologia. No terceiro é modelos de remuneração, que eu acho que até é tão importante a questão do Lean, né? Que envolve tanta questão de custo. E a gente encerra com a gestão e comunicação, que também é extremamente importante para a gente ter assertividade e sucesso nas nossas ações dentro de toda a atenção voltada à saúde, né, independente desde a área hospitalar até a atenção básica de saúde, a gente sabe quanto é importante a questão da gestão e da comunicação. Meu nome é Márcia, sou Brasil, sou administradora e hoje eu estou coordenando a Câmara de Saúde do nosso conselho. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e poder passar agora a palavra para a Andréia, agradecer toda a diretoria que infelizmente não pôde, estão com uns probleminhas de veículos, até que a Arielle fez um comentário antes, mas a gente agradece a nossa presidente Cláudia Abreu, ao nosso VP João também, né, que sempre tem nos apoiado na questão dos nossos eventos. Então, Andréia, por favor, pode começar. Então. Obrigada, Te Márcia. agradecer. Tá bem, muito obrigada. Obrigada pelas palavras iniciais. Eu também me sinto extremamente feliz por estar aqui nesse momento, me sentindo um pouco mais em casa, por dois motivos, né? Por ser um evento do Brasil, por ser evento do CRA no Rio Grande do Sul, onde que é a minha casa, e por estar com os colegas do CRA e da Câmara da Saúde, o qual eu tenho o privilégio de participar, né? Com vocês aí, que é uma galera muito engajada em promover, então foram vários eventos durante esse ano, e vai encerrar em grande estilo com um seminário. Estão todos de parabéns, foi um trabalho de equipe fantástico e que eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de participar com vocês, então muito obrigada. E para a gente falar hoje sobre Lean Healthcare, é mais uma alegria, porque a oportunidade de trazer para conversar conosco sobre esse tema, né? Márcia, eu vou pedir para você desligar o seu som, pode? Porque está dando interferência para mim. Obrigada. Agora eu estava ouvindo a minha voz ao fundo e é desagradável de se ouvir mesmo, né? Então, primeiro, assim, mais uma alegria, porque dois participantes, dois convidados tão especiais, além de todos os colegas administradores que estão aqui conosco, que eu agradeço muito a participação. Então, o Marco, né? Marco Bravo, que é né, começamos a trabalhar juntos já há alguns anos atrás e
depois, né, você acabou se tornando um amigo. Vou ler rapidamente o mini currículo do Marco Saavedra Bravo. Ele é formado em Engenharia Industrial, é Black Belt em Lean Six Sigma e Agile Coach, e pós-graduado em Gestão de Operações. Ele é associado ao Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, o CEBEX, participou do CEBEX do Futuro em 2020, atualmente é aluno do MBA em Gestão de Saúde pela USP. O Marco trabalha há mais de 9 anos como consultor de processos e melhoria contínua, e nos últimos anos vem se dedicando a trabalhar no setor saúde, particularmente através da cultura Lean, né, o Lean Healthcare, e hoje o Marco atua como gerente de projetos do Hospital Sírio-Libanês, liderando o portfólio dos projetos de gestão PROAD SUS. E dentro dessa carteira aí que o Marco gerencia, está o projeto Lean nas emergências, que visa reduzir a superlotação dos hospitais públicos, né? Que em 3 anos tivemos mais de 100 hospitais, 100% SUS participando, né, desse projeto. E além de outros projetos que está nessa carteira que o Marco gerencia, o exemplo da Saúde em Nossas Mãos, CEPSE nas UPAs e entre outros. O Marco também é professor associado da pós-graduação em Gestão em Saúde do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês. Então, é uma honra e uma gratidão tê-lo aqui conosco. Marco, eu já vou passar a palavra para vocês. E antes eu vou apresentar outro convidado, outro participante, que também é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, que é o Rui Cortes. O Rui é uma pessoa também que trabalha o Lean aqui em Portugal há muito tempo, né? Então, o Marco e o Rui já foram 2 colegas de trabalho, são 2 colegas de trabalho e também amigos, né? Então, o Rui, ele é fundador da Lean Health Portugal. O Rui é aluno do doutoramento em saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública, da Nova de Lisboa, Advancing Lean Training do Virginia Mason Institute em Seattle, nos Estados Unidos, formador e consultor de vários hospitais aqui em Portugal. Então, hoje, me apresentando também, né, sou Andréa Prestes, sou administradora, né, colega, atuo no Brasil na gestão de unidades públicas pelo Brasil, na gestão estratégica mesmo macro, e o Lean foi algo que veio na vida para melhorar a gestão. Então, antes de ser uma especialista, sou Master Black Belt em Lean Six Sigma, eu sou uma gestora em saúde, uma administradora que trabalha também a melhoria por meio de diversas ferramentas, diversos métodos de gestão. E hoje essa proposta é a gente conversar um pouco, então, trazendo essa experiência, né, do Marco, que também é chileno, então, além da experiência do Brasil e do Chile, que ele pode compartilhar conosco, né, o Marco atua em todo o Brasil, né, em todos os cantos do Brasil, compartilhar também com o Rui, que tem toda essa experiência no Lean Healthcare aqui em Portugal, então também a gente comparar, trazer os cases, as facilidades, as dificuldades e como que vem sendo, né, desenvolvido este movimento Lean na área da saúde. Como a gente conversava antes, é bem recente, né? E aproveitando a ampla experiência de vocês, né? O Marco na prática no Brasil, o Rui, que foi formado, né, dentro do Virginia Mason, onde que nasceu o Lean, né, na área da saúde. Então, a gente está aqui com grandes nomes desse segmento, e a proposta é que a gente faça uma conversa, né? Uma rodada de conversa sobre o tema, onde que a gente troque informações, contextualize o Lean, né, dentro do nosso segmento, que é a saúde, e que todos nós aqui, vocês que estão conosco hoje, possam interagir, possam deixar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, para que vire mesmo uma conversa, uma rodada de conversa, e não uma palestra, uma apresentação, que a gente possa conversar sobre esse tema. Então, para a gente já dar início, eu vou começar passando a palavra para o Rui. Então, fique à vontade, Rui, para complementar algo que eu tenha esquecido do seu currículo, enfim, da sua atuação, e para você dar as boas-vindas, então, também para toda essa galera que está aqui conosco, e a palavra é sua, e vamos começar a rodada aí de conversa. Rui, seja bem-vindo. Então, boa noite a todos. Começar por agradecer o convite diretamente à organização e à Andréa. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade também de estar com o Marco, e que estávamos há pouco a comentar, né, que vou acompanhando no LinkedIn, e agora a oportunidade de estar aqui, de trocar ideias.
e acho que é muito enriquecedor e para mim é sempre um prazer esta oportunidade de troca de ideias e de refletir sobre de que forma é que o Lean pode contribuir para as organizações de saúde, na perspectiva não só dos custos, mas também da experiência do doente e da satisfação dos profissionais, e são esses os 3 eixos que nós procuramos sempre quando atuamos, e como dizia a Andreia, né, também não esquecendo as barreiras que se cruzam pela frente. E pronto, por isso é com muita satisfação que estou aqui para ter esta conversa, que acho que vai ser bastante enriquecedora. Para mim, certamente, espero que para todos que estão aqui presentes que também seja interessante. Obrigada, Rui. Como a gente conversava antes, pessoal, assim, é um grande desafio e a gente agradece mais uma vez porque o Rui, né, estando em Portugal, e eu também, a gente está aqui já, são 23h18. O Marco também teve que mudar o voo dele agora para madrugada para poder estar conosco aqui, então, mais um agradecimento especial a vocês. Marco, por favor, seja mais uma vez bem-vindo e a palavra é sua também. Está nos ouvindo, Marco? Como eu falava há pouco, o Marco teve que ficar agora no hotel, né? Postergou a volta dele para São Paulo para poder participar conosco aqui. Se você tiver com problema na internet, a gente dá um tempinho e te devolve a palavra. Sim, eu acho que... E vai trocar a internet, talvez, eu acho que ele não conseguiu ainda finalizar. Agora sim. Vai lá, Marco. Sim. Pode falar. Estamos te ouvindo. Só libera o microfone. Bom, então, enquanto o Marco consegue organizar aí a internet do hotel, né, que é um desafio, a gente ter uma internet boa sempre em hotel, né? Ele está hoje em Recife, que foi visitar um hospital lá, nesse desafio dele de visitar os hospitais no Brasil. Então, vamos começar falando um pouquinho, né, do Lean Healthcare, porque, como a gente falava no início, e para começar o nosso bate-papo, o Lean, ele nasceu na indústria, né, lá na fábrica automotiva, na indústria de carros, e também, né, no sistema de Toyota de produção, e mais recentemente que ele começou a ser utilizado, então, no segmento de saúde. Como a gente fala que nós, da saúde, acabamos ficando sempre com os exemplos, né, da indústria, acaba que todas as boas práticas da indústria acabam vindo, né, para nosso segmento um pouco mais tardio, talvez pelo perfil, né, que nós temos de atendimento. E a gente tem registros aí por volta de 2002 que começaram as publicações até do próprio Virginia Mason, onde que o Rui teve a oportunidade de ser formado, sobre os resultados excelentes que eles vinham experimentando através desta, até então, filosofia de gestão, né? Que era tido o Lean mais como uma filosofia, mais como um rol de ferramentas utilizadas, né, no início. Então, vinha com essa ideia que acabou ficando como apenas uma filosofia, né? E aí, depois, a gente começou de ver, então, os cases mundo afora, né? Assim como o exemplo de Portugal, assim como o exemplo do Chile, como o exemplo do Brasil, que é as participações que a gente tem hoje aqui, e também experimentando e experienciando grandes resultados muito positivos na melhoria, então, né, dos processos, na redução dos desperdícios, na otimização, né, dos recursos, e aí tudo isso associado, né, as práticas positivas, transformando o Lean numa metodologia de gestão, não apenas no uso e aplicação do seu rol de ferramentas, mas num jeito de ser, um jeito de fazer, focado em diversas métricas, em diversas medidas, e também focado na experiência do paciente, na experiência dos profissionais, né? Com um grande pilar aí nas pessoas, para os excelentes resultados e mantendo a qualidade que a gente tanto precisa e a segurança dentro da saúde. Então, para a gente começar, talvez agora, não sei se o Marco está conseguindo ouvir, está conseguindo, Marco? Estou ouvindo. Então, tá bom. Vocês estão? Então, eu
Já estamos. Então, eu já vou te passar a bola, pedindo para você se apresentar aí e já fazer esse comentário aí, inicial, de como que você vê como que você vê, né, no seu dia a dia, o Lean dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, né, e como que você viu ele se desenvolvendo ao longo desses anos, que são recentes, né, na utilização no Brasil e no Chile, que você também tem experiência, fica à vontade para trazer exemplos para nós. Legal, obrigado. Agora sim, acho que vou começar de novo, né? Obrigado aí a todos pelo convite, Andrea, por essa parceria. A gente está um tempinho aí trabalhando algumas coisas bem interessantes. O Rui aí, que pelo LinkedIn a gente troca algumas ideias, né? Como a Andrea bem comentou, eu sou engenheiro, né? Então eu fiz toda a minha formação aí trabalhando em consultoria e melhoria contínua, certo? E o meu primeiro projeto na saúde foi num hospital lá no Chile, um hospital privado, né? No pronto-socorro, trabalhando estratégias de fluxo, né? Mas independente agora que eu tenho um pouco mais de tempo, né? Eu olhando para trás, eu vejo que independente do país, independente se é SUS, se é saúde suplementar, os desafios são gigantes na área da saúde, né? Esse primeiro projeto no Chile, ele me trouxe muitos aprendizados. Eu estava muito novo, eu lembro no início, né? E aí eu fui aprendendo bastante, né? E fui estudando também muito. E 10 anos atrás, falar de Lean na saúde era muito novo, né? O próprio aí, o Rui, depois imagino que eu ia falar, o Ted Aquero, o Virginia Mason, John Hopkins, que são as referências, eles têm no máximo 20 anos, assim, eu acho que começaram em 2002, por aí. Então, não tem muito tempo, muita bibliografia ter isso, né, para quem estuda outras metodologias que têm 50, 100 anos ou mais, Lean na saúde é relativamente novo, né? E agora, né, eu tenho a sorte de, como a Andrea comentou, de trabalhar um portfólio de gestão, onde se trabalha um desses projetos que está na minha carteira, é o Lean nas emergências, certo? E tem um outro bem interessante, bom, a maioria já estou implementando Lean em todos eles, né? E tem um de reabilitação pós-Covid, que é o REAB, né? Que ele também está trabalhando com algumas ferramentas de melhoria, e tem um que é um colaborativo para reduzir as infecções das UTIs, dando algumas ferramentas de gerenciamento diário, né, gestão visual, e também o TWI, que é uma ferramenta para padronização, que também vem aí do Lean. Então, quem começa a trabalhar com Lean, meio que leva a melhoria para a vida toda, né, não só para o trabalho, sino que também para o dia a dia, né, e respondendo aí, esse foi um resumo, né, respondendo aí a pergunta da Andrea, a verdade é que a pandemia eu trouxe uma fragilidade, estou falando muito isso agora, uma fragilidade dos processos e dos fluxos, né? Então, até eu participei de uma palestra de um hospital lá de Portugal, que ele comentava que todo o processo assistencial lá nas UTIs Covid, as enfermarias Covid, era executado com muita padronização. O que eles nunca observavam era o momento que as equipes tiravam as roupas sujas, né? E esse era o ponto de contaminação. Então, você começa a estudar o processo e começa a perceber que qualquer ponto dentro de um processo que não esteja bem padronizado ou estruturado impacta, né? E nesse sentido, a pandemia trouxe a fragilidade dos fluxos, né? Que é outro ponto que aí o Virginia Mason fala bastante, né? Eles definiram 8 fluxos, que os fluxos da medicina, né? Tem alguns artigos que falam, e eles definem fluxo de paciente, fluxo de familiares, de fornecedores, fluxo da farmácia, enfim, 8 fluxos atrelados à área da saúde, né? E aí, agora, com a pandemia, isso está sendo muito discutido, né? Acho que a segregação de fluxos foi algo que mudou naqueles hospitais que conseguiram fazer uma segregação de fluxos, mas também a gente viu muitos hospitais que tinham pacientes Covid e não Covid no mesmo lugar. E aí tinha uma contaminação cruzada que realmente piorou o cenário, que já era ruim. Mas isso porque ninguém estava preparado para uma pandemia, né?
Então, acho que a pandemia trouxe essa visão, né? Lean é sobre fluxo, Lean é sobre pessoas, Lean tem que ser algo simples, eu costumo dizer, né? Embora você vê muitas empresas, muitos posts assim no LinkedIn com um monte de ferramenta, com coisas que às vezes parece até como se fosse da NASA, né? Mas realmente Lean é algo simples, é trabalhar com pessoas, né? Com o André, em outras falas, costumamos falar muito disso, né? Que a gente não tem que complicar, né? A gente tem que simplificar as coisas, né? Para que qualquer serviço em saúde, qualquer unidade de atenção, qualquer centro de diagnóstico, laboratório, qualquer unidade, né? E qualquer área também, indústria, né? O Lean é novo, mas na área automobilística, automotiva tem 60, 70 anos, né? Então, acho que a pandemia trouxe essa fragilidade dos processos e que agora é o boom, né? Todo mundo está falando de fluxo de processo, de identificar quais são os processos críticos da minha organização, né? Muito atrelado aí a estratégia, né? E o Lean mais raiz, que eu costumo dizer, que vem da Toyota, do sistema Toyota de produção, ele até pensa em ferramentas de estratégia, né? O Hoshinkanri é uma ferramenta bem técnica, assim, que avalia muito a questão estratégica e o desdobramento estratégico entre a estratégia e as lideranças e a parte operacional, né? Acho que eu me empolguei. Desculpa aí. Obrigado. Que isso, não, Marco, foi ótimo. Precisamos de pessoas empolgadas, né? É o que a gente mais precisa, as pessoas apaixonadas pelo que fazem, empolgadas, sim. Então, fique à vontade. Mas fazendo esse gancho com o que você disse, que a gente sempre conversa, né? Em oportunidades que eu tenho de conversar contigo e também de conversar com o Rui, que agora estamos, né, todos aqui falando sobre o tema. Muitos tidos como especialistas de Lean, como você disse, tendenciam a complicar, né? Tendenciam a trazer muitas questões que parecem realmente ferramentas ou situações da NASA. E o que o Lean nos traz é um jeito simples de ver as coisas, olhando para o macrofluxo de valor, observando que tem valor nos processos e assim, com base nos processos, né? Mas principalmente do que você disse também, fazendo a melhoria descentralizada, né? Porque, claro, ele se estrutura na eliminação dos desperdícios, ele tem toda aquela categorização dos 8 desperdícios que são os que a gente segue, né, atrás desses desperdícios, mas a gente fala muito dessa questão de melhoria descentralizada e da valorização nas pessoas, ou das pessoas. Porque não existe ou Lean ou qualquer outro método que vá funcionar se não preparar, envolver e engajar as pessoas. Então, uma das coisas que a gente sabe e que não funciona, seja aqui ou seja no Japão, né, como foi, né, com o Lean, se a gente não envolver, preparar e engajar essas pessoas. E nisso que eu já passo até a palavra para o Rui, para que ele contextualize um pouco, né, dessa inserção do Lean no cenário da saúde portuguesa. E também já conte um pouquinho da sua experiência, como que foi esse processo e como que se dá esse trabalho de demonstrar o que é o Lean para as instituições de saúde em Portugal. Então, eu só fazendo aqui uma pequena introdução. A minha formação, eu não sou engenheiro de base, apesar de na nossa equipa termos maioritariamente engenheiras de gestão industrial, que só tenho senhoras, praticamente, agora temos um homem pela primeira vez na equipa, mas têm sido sempre senhoras. A minha formação, eu tive muitos anos na indústria farmacêutica e decidi começar a estudar o Lean. Em termos académicos, e quando comecei a estudar o Lean, percebi que o Lean não é uma coisa de livros, é uma coisa de se fazer, né? E daí foi quando me decidi a ir ao Virginia Mason. Eu lembro que passei 6 meses à procura de onde é que havia de ir aprender a Lean na saúde. E então encontrei o Virginia Mason e fui lá ao Virginia Mason e eles realmente começaram o processo. E se calhar só gastando aqui 1 minuto, eu acho que para alguns de vós, se calhar é interessante como é que o Virginia Mason chega ao Lean. O Virginia Mason é uma clínica com 100 anos, é uma clínica muito antiga de Seattle, no fim dos anos 90 estava em vias de falência, estava com problemas financeiros,
e o dono do Virginia Mason conhecia o CEO da Boeing, que a Boeing é de Seattle também. E convidou o CEO da Boeing para ir refletir com eles o que é que podiam fazer para salvar. E então o CEO da Boeing, na altura, isto em 1999, disse que se eles queriam realmente mudar e transformar o modo como faziam saúde, que tinham que ir para o Japão, para a Toyota. E então foi o corpo clínico e o corpo de gestão de topo, foram para 2 meses para a Toyota, e foi aí que começou todo o processo transformacional. E realmente eu ainda tive a oportunidade de ter formação com um dos últimos discípulos do Taishi Ono, que ainda trabalha, que é o Sensei Nakao, e que realmente ele repetia muitas vezes 2 frases, que é muito interessante, e eu depois já jogo isto com as pessoas. Uma é que nunca devemos estar satisfeitos com a melhoria que atingimos, né? E jogo um bocadinho com o que o Marco estava a dizer, né? Que é sempre possível melhorar, e melhorar não quer dizer que estejamos mal, né? Quer dizer é que ainda podemos fazer melhor do que fazemos. Esta era uma das coisas que ele estava sempre a desafiar-nos, então, mas ainda podemos fazer melhor. O outro ponto que era muito interessante é que ele dizia que as pessoas são especialistas, o ser humano é especialista em matar processos, e por isso tínhamos que ter paragens forçadas, né? O que no inglês é o hard stop, né? E a essência de um processo é realmente ter pontos críticos identificados e ter paragens forçadas em que a etapa B não pode ocorrer se a etapa A não ocorrer com qualidade. E jogando com as pessoas, há uma coisa que eu lembro-me de ouvir o antigo diretor-geral, o antigo CEO do IHI, que era o pediatra, o Dr. Donald Berwick, e que ele dizia uma frase que eu acho muito interessante, que é: muitos dos hospitais que vão ao Virginia Mason aprender a fazer Lean e que falham, né, vão lá aprender e voltam, falham porque levam as ferramentas e esquecem-se do mais importante, que é a cultura. E este é o ponto que mais, porque o Lean é uma coisa básica. Eu costumo dizer muito aos profissionais de saúde, né, aos médicos, aos gestores, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, seja quem for. O Lean não é uma licenciatura de 4 anos, né? O Lean aprende-se de uma forma, a prática depois demora mais tempo, mas a teoria é uma coisa rápida. E o que demora a trazer-os para dentro das organizações não são as ferramentas, é a cultura. E essa é onde entram as pessoas, né, que é o que a Andreia dizia. E este é o ponto mais desafiante, e eu em Portugal trabalho 99% com hospitais públicos, por norma não trabalho com hospitais privados, porque em Portugal os hospitais privados têm tradicionalmente equipas próprias de processo e de melhoria contínua, e trabalho maioritariamente com hospitais públicos, e o desafio é pôr os hospitais, as equipas a perceberem que há coisas simples que se podem fazer sem grande esforço, sem complicar, e que está à mão deles, né? Não é preciso apontar para fora da informática e da falta de recursos e da falta de equipamentos e da falta de computadores e da falta de edifícios, e é pô-los a refletir do que é que eles fazem que podem eles próprios melhorar. E quando chegamos a esse nível de cultura é quando se dá o clique, né? E quando as equipas começam a sentir que no início se calhar precisam de ajuda de um Rui ou de um Marco ou de uma Andreia, mas depois a partir de uma certa altura a sustentabilidade só é conseguida quando as equipas sentem que aquilo é deles. E eu termino, mas há uma história, há um projeto que nós fizemos num hospital pediátrico, no bloco operatório, em que havia 2 problemas desafiantes. Um era a marcação do local cirúrgico, da lateralidade, né? Que é um dos problemas, é um dos erros cirúrgicos mais frequentes em todo o mundo e que não para de crescer. E o outro era a prescrição anestésica ser feita no sistema de informação do primeiro doente, da primeira criança da manhã, e não oralmente. Tentámos por tudo e nada melhorava, e eu sugeri à enfermeira-chefe para criar um huddle meeting, né? As reuniões semanais, naquele caso era semanal, não era diário, e na altura respondeu-me assim:
isso é para outras culturas, isso em Portugal não dá. Pronto, e eu não trabalhava no hospital, não tinha como impor. Passados uns meses, chamou-me para nós ajudarmos a criar a tal reunião semanal multidisciplinar. E o que é certo é que um hospital que tinha de base 40% das crianças que eram marcadas no local cirúrgico, quando começaram a fazer estas reuniões semanais e a sentirem que aquilo era um tema deles, passaram de 40% para 97% das crianças marcadas no local cirúrgico. Não mudou nem os profissionais, nem a informática, nem o bloco, não mudou nada. Mudou apenas a cultura, que era a transparência perante o erro. E eu acho que este é o ponto essencial que eu gosto muito de trazer à discussão. Não sei qual é a visão do Marco na realidade do Brasil, mas quando se consegue que as equipas discutam transparentemente os problemas que têm nos processos, é o primeiro passo para que depois as pessoas consigam gerar mudança, né? E este projeto até depois foi premiado num concurso em Portugal, porque realmente é muito significativo como é que uma equipa, quando se apodera do tema e trabalha multidisciplinarmente, consegue mudar as coisas. Não foi preciso o Conselho de Administração, a gestão de topo, não foi preciso o consultor, foi só preciso passarem a discutir entre todos, cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, administrativos, e mudar o processo. Por isso eu acho que é aqui que se vê as pessoas, né? E a cultura sobrepõe-se, no meu entender, às ferramentas. Perfeito, Rui. Eu acho que já passo, Marco, só fazendo o gancho que você falou, a questão da cultura, né? Como a gente sabe, já tem a tradicional, né, frase que fala que a cultura como estratégia no café da manhã, né? Então, isso é uma frase super conhecida que a gente sabe, né, que falada pelo nosso pai da administração, mas e muito além, nós nas nossas instituições de saúde, nós temos aí uma multidisciplinariedade, nós temos uma diversidade de profissões que precisam trabalhar juntas e coesas. Então, eu acho que o desafio para nós aplicarmos o Lean, implementarmos o Lean na área da saúde, ele é ainda um pouco maior, porque todas essas pessoas precisam perceber aonde que elas devem ajudar, aonde que elas podem ajudar. E a cultura é algo que pode fazer com que aquilo não aconteça. E sempre quando eu tinha que explicar sobre a importância da cultura para as pessoas dos hospitais onde que eu geri, eu sempre tomei chimarrão, e aí o pessoal do Sul, né, eu já te expliquei, Rui, o que é chimarrão, né, que a gente teve a oportunidade, o Marco conhece, já me viu tomando chimarrão, mas toda a galera que está aqui, imagino que todos deve ser gaúcha que toma chimarrão, e eu sempre levava para o hospital o meu chimarrão. E aí eu dizia, poxa, o que é cultura? Eu tomo chimarrão, eu consegui fazer vocês todos tomar chimarrão? Vocês conseguiram introjetar a minha cultura do chimarrão? Um ou outro, sim. Quanto tempo eu vou levar se eu insistisse diariamente para vocês experimentarem o chimarrão e tal? Eu dava exemplo. Na minha casa, meu marido é mineiro e toma chimarrão, às vezes até mais que eu. Enfim, então, um pouco da cultura. O quanto que a gente consegue transferir para os outros os nossos hábitos, nosso mindset, nosso pensamento e fazer dar sentido para aquilo. Né, Marco? Então, eu acho que isso, a gente também sempre conversa o tanto que a importância da cultura e mostrar para as pessoas aonde que elas se encaixam nesses projetos de melhoria e o porquê que elas fazem o que elas têm que fazer, né? E que, principalmente na área da saúde, a gente trabalhando com o Lean de forma assertiva, né? Mantendo os padrões, padronizando, diminuindo a variabilidade e dando fluidez aos processos, aos fluxos, eliminando os desperdícios, a gente também contribui significativamente com a qualidade e com a segurança, né? Que é um desafio, e aí você, enquanto gestor de outros projetos que tratam disso também, pode exemplificar com mais clareza para nós ainda. Sim. Acho que mudança cultural, no final, é o grande desafio de toda a organização, né? Eu tenho uma colega que era diretora de um hospital, chamada Andrea Prestes, que ela comentava sobre alguns fatores críticos de sucesso, né? E acho que independente se é uma metodologia Lean, se é Scrum, se é implementação de projetos de arquitetura, acho que é aquilo que o Rui comentou. Cultura, liderança envolvida, as equipes querendo ou tendo um desejo de mudança, né? Ter uma metodologia baseada em resultado,
Então, é isso, né? Para mudar a cultura, realmente não é um fator, né? É multifatorial. Assim como o Lean é pessoa dependente, né? Então, nada é feito com uma pessoa, né? Eu posso ter numa organização um diretor que super querer mudar tudo e fazer, vai implementar várias ferramentas, melhorar todos os processos, mas realmente se ele não consegue trazer para uma metodologia estruturada, as equipes da operação da ponta não vão enxergar valor nisso, né? É por isso que o Taiichi Ohno, que é o pai aí do sistema Toyota, né, do Lean, ele falava go to the Gemba, né? E Gemba, o Genba, ele é onde as coisas acontecem, né? Então não adianta ficar falando mais para as lideranças na minha mesa, né, com meu cafezinho, com meu chimarrão, sem conhecer o que acontece na ponta, né? Eu preciso saber das dores da minha equipe, né? Eu preciso saber quais são as dificuldades dos médicos, das enfermeiras. Eu lembro até um desses projetos que a gente implementou, não falarei o nome, que eles tinham uma classificação de risco com um médico e uma enfermeira, né? E nesse lugar já não era uma classificação de risco, né? Porque o médico tem uma vontade natural de tentar resolver o caso clínico, né? Então, era quase um atendimento, né? Então, isso é uma melhoria simples, né? Então, o primeiro que a gente fez é só deixar na classificação de risco uma enfermeira baseada em protocolos, aí tem vários, né? CI, né? Manchester, outros, né? Canadense, enfim, mas independente dos sistemas, a gente colocou uma enfermeira aí baseada em demanda e capacidade, lógico, né? Se fosse maior demanda, você coloca mais pessoas para a classificação. Mas o ponto é que a gente tirou o médico da classificação e colocou ele, de fato, onde ele teria que estar, né? No atendimento, após a classificação. E isso impactou diretamente no, né, o primeiro tempo, que é o tempo porta-médico, que a gente mensura bastante, né? Então, acho que Lean e melhoria também é muito com mudanças simples, né? A gente nunca fala muito de contratar pessoas. Na área da saúde, as pessoas acreditam que colocando mais leitos num hospital eu vou melhorar. Se eu aumento os leitos, aumenta o meu problema, tá? Não vou melhorar essa poluição de pacientes que vemos, né? Ter pessoal hoje, estou aqui em Recife, né, vendo alguns hospitais que realmente é triste, né? E alguma das soluções das pessoas é, não, temos que trazer mais leito, vamos liberar leito. Falei, gente, aqui precisa de trabalho padronizado, definir alguns fluxos, pacientes misturados, falta de rotina, falta de perfilização do meu equipamento de saúde. E o maior desafio, falando da área da saúde, que acredito que ainda no Brasil não está pronto, mas está sendo discutido, é o famoso trabalho em rede, né? Porque eu, como diretor, e aqui tenho muitos administradores, posso melhorar meu hospital, certo? Com todas as ferramentas, capacitação, a equipe super envolvida. Eu consigo melhorar meu hospital, porém, eu impactarei os outros hospitais da minha cidade, da minha macro-região, enfim. Então, se eu não consigo trabalhar em rede, primeiro eu vou melhorar, e esse que melhorou vai ser impactado negativamente, porque tudo vai ficar para esse hospital, né? Então, um grande desafio que precisa ser discutido hoje, e mais, acredito que no futuro, é o trabalho da assistência à saúde, né? Porque isso aí, de fato, vai trazer uma melhora nos processos assistenciais e na melhor qualidade dos serviços em saúde, né? Perfeito, Marco. Eu acho que o que você falou está bem ligado até com o que foi uma colocação da Márcia aqui no chat, da questão da verticalização, hoje que se fala da saúde, e também ela citou aqui a saúde suplementar como exemplo, né? E ela até fala, para o sucesso, né, seria importante haver uma preparação dentro da filosofia e ferramentas do Lean. Na verdade, eu acho que quando a gente extrapola, primeiro é um grande desafio a gente deixar de trabalhar em silos, que a gente chama, dentro dos hospitais, dentro das unidades de saúde. Ou seja, o que é trabalhar em silo? É cada um olhando para o seu departamento, para o seu serviço, como se ele não tivesse interfaceamento
inter-relação com outros, como se não fosse uma cadeia produtiva e que este valor que a gente fala do Lean, que o Lean é para agregar maior valor, este valor precisa fluir dentro dessa cadeia produtiva, desde a hora que o paciente chega até a hora que o paciente sai, sem interrupção nesse processo. Então, um pouco do que o Marco disse, do que o Rui falou, de onde que deu problema, a gente para a linha produtiva. Então, é tudo nesse sentido, de olhar a cadeia de valor do tratamento do paciente, o doente, dentro da unidade de saúde. E aí, quando a gente supera esta etapa de consegue ter um hospital ou uma unidade de saúde Lean, onde que o fluxo é contínuo, a gente resolve o problema da emergência, mas o gargalo não vai para o centro cirúrgico, porque isso é muito normal, a gente resolve o problema da emergência e vai parar onde? No centro cirúrgico, vai ter problema operacional, ou nas unidades de internação, porque a gente ainda está resolvendo problemas pontuais. Então, isso a gente evidencia muito. E quando a gente supera isso e começa a olhar toda a cadeia produtiva de um hospital, por exemplo, aí vem esses problemas de rede que o Marco disse, porque acaba que nós ficamos ilhados, a unidade de saúde fica ilhada, porque ela se torna mais resolutiva operacionalmente, sim, e isso impacta em tudo, impacta na redução, otimização dos recursos, e aí a gente vai falar de custos, sim, porque não tem como não interferir nos custos, interfere positivamente, vai interferir na satisfação dos pacientes, dos profissionais, porque eles vão fazer as coisas de forma mais padronizada, com menos esforço, vai trazer maior satisfação, só que começa um outro efeito em cascata nas unidades que têm relação, porque nós temos aí na estrutura, por exemplo, da saúde brasileira, a atenção primária, né, que aí tem toda a questão que impacta, se não bem feita, impacta na urgência, na porta da urgência dos hospitais, né, porque nós temos ainda o perfil muito hospitalocêntrico no Brasil, tudo vai para o hospital, então esse olhar de rede, sim, e aí eu acho que o Lean pode e muito ajudar, porque ele olha para o todo e vai tentar trabalhar sobreposição de processos, de ações, de cuidados, e nisso também vai ajudar todo o sistema de saúde a otimizar os recursos, porque a gente não fala tanto que na saúde falta recurso, sim, mas também nós temos muita oportunidade de diminuir os desperdícios, porque se a gente trabalhasse de forma mais otimizada, né, os recursos que nós temos, talvez poderíamos fazer muito mais com o mesmo, ou até com menos. E então eu não sei qual que é qual é essa experiência, essa visão também que você tem de Portugal, Rui. Essa questão desse olhar do todo. Esse é um problema que é ligar a estratégia com a melhoria operacional. Não é? É um desafio que eu acho que não é só em Portugal, é um desafio da experiência do Lean. E isso muitas vezes condiciona os resultados, né? Porque melhoramos ali uma fatia do elefante, mas depois há outras fatias que ficam piores ou que não acompanham. Mas Portugal começou a aplicar Lean muito cedo na saúde. As primeiras experiências de Lean são de 2004, 2005, o que foi muito pouco tempo depois do início do Virginia Mason e do John Hopkins e da Clínica Mayo. Só que a questão que aconteceu foi que houve uma utilização de muitas empresas que queriam vender sistemas de informação, desenhavam os fluxos para justificar o sistema de informação e desvirtuaram e fragilizaram o Lean. E depois teve uma fase de descrédito. Até eu comecei a fazer Lean em 2014 e nessa altura havia uma outra experiência na urgência, coisas assim muito 5S, arrumar o layout, arrumar o espaço de trabalho. E ainda este ano, num hospital grande em Portugal, que eu andava a tentar trabalhar, um hospital de prestígio, andava a tentar trabalhar há 4 anos e nunca conseguia. E no outro dia, finalmente, estamos a trabalhar lá, num projeto muito interessante, e quando, numa conversa, partilharam comigo, nós deixámos de trabalhar com Lean porque a experiência que tivemos cá foi fraca. E não deixaram a sustentabilidade dos projetos. E isso retirou confiança às equipas. E eu acho que quem tem, mesmo para nós nós somos funcionários dos hospitais, mas temos o dever de gerar valor e de ajudar as equipas a gerar valor, é essencial criarmos
nas equipas essa capacidade, essa capacitação de identificar os desperdícios, de sentirem que têm um olhar crítico sobre aquilo que fazem e da tal transparência perante o erro para depois sentirem que dão continuidade. Porque não pode haver um polícia em cada processo, como eu costumo dizer, não é? Por isso as equipas têm que depois ser autónomas. O que é que tem acontecido ultimamente e a pandemia, não sei, isto é só a minha opinião, eu não tenho nenhum estudo sobre isto, mas aquilo que eu sinto, eu tive isto não fica muito bem dizer, mas tive a oportunidade, não é sorte, mas é a oportunidade. Durante a pandemia nunca deixei de estar nos hospitais, estivemos sempre a desenhar circuitos, como dizia o Marco, né, os fluxos Covid e não Covid, e a alteração de fluxo e o ajuste, porque a cadência de entrada dos doentes no hospital reduziu, logo as filas começam a aumentar, como é que fazíamos esse acerto? E o que se sente nesta fase é uma muito maior predisposição das equipas, ou então pelo menos uma menor dificuldade a aceitar que há coisas que podem ser mudadas e que há coisas que têm que ser mudadas. E isso tem sido um ponto muito interessante, porque a permeabilidade das organizações à mudança está diferente. Já não há uma resistência tão grande à mudança de algumas questões. O que nós sentimos em Portugal são dois desafios. Um é a tal falta de capacitação das equipas para dar continuidade e para mobilizarem esta procura de valor. E o segundo é uma distância da gestão de topo para as equipas operacionais sobre a noção de que o comportamento da gestão de topo numa cultura de melhoria contínua, ela também tem que mudar. Liderar numa organização de melhoria contínua não é a mesma coisa que liderar numa organização de comando e controle, não é? E estes, para mim, são os dois desafios que temos que trabalhar em Portugal. Agora, hoje em dia, diria que se calhar 50% dos hospitais públicos em Portugal, mais estruturadamente ou menos estruturadamente, já têm experiências com Lean. Não temos em nenhum hospital ainda que viva um modelo organizacional de melhoria contínua alicerçada no Lean ou no Six Sigma. O Virginia Mason, por exemplo, acompanha muitos hospitais na Dinamarca, no Japão, porque não sei se têm ideia, quem ajuda os hospitais japoneses a fazer Lean nos hospitais não é a Toyota, é o Virginia Mason que vai ao Japão a trabalhar com muitos dos hospitais, o que é paradigmático. Mas o Virginia Mason acompanha muitos hospitais na Islândia, Dinamarca, Inglaterra, e faz programas de 3 a 5 anos. Ou seja, o acompanhamento de mudança transformacional da organização demora 3 a 5 anos, começando pela gestão de topo. Logo, em Portugal, há um desafio, é que o tempo de mandato dos hospitais pode ser renovado, mas numa fase inicial é de 3 anos. E 3 anos não dá para mudar uma cultura organizacional. Por isso, é aqui este desafio entre a transformação da gestão de topo e a capacitação das equipas. Contudo, a permeabilidade, e a Andreia também já teve a oportunidade de contactar com alguns hospitais em Portugal, a permeabilidade das organizações está diferente. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, não é? É sempre aquela máxima de quem é que quer mudar, quem é que quer a mudança, todos querem, mas quando chega a altura de quem é que quer mudar, ninguém levanta a mão, não é? Mudem os outros que eu fico na mesma. E assim é um pouco o panorama neste momento. Perfeito, Rui. Eu acho que é uma coisa que também me surpreendeu um pouco, assim, me chocou, né? Que eu acho que é algo que impacta, assim, concordo plenamente contigo, é essa mudança da alta gestão dos hospitais públicos portugueses de 3 em 3 anos. Claro que podem permanecer, mas a probabilidade de que mude é muito grande, porque essa é a dinâmica. E se não for uma estratégia do hospital, e se for só uma estratégia da gestão, a probabilidade de não continuar é grande. E aí a cultura e a sustentabilidade dos resultados que já foram conseguidos corre um grande risco. Então, isso é um grande desafio. O Marco também deve vivenciar isso no Brasil, porque no projeto Lean nas Emergências, vocês têm a oportunidade de acompanhar e ajudar a implementar em alguns meses iniciais, né, Marco? Eu sei que depois ficam os controles também,
mas depende muito de como que aquilo é conduzido internamente para que seja mantido e sustentado os resultados, não é assim? Esse é o grande desafio, né, de qualquer projeto, né, a manutenção, né? Como o Rui comentou na primeira parte da fala dele, a gente implementar um projeto, apoiar as equipes, acho que isso é legal e é tranquilo de fazer. Agora, deixar as equipes tocarem projetos e deixar uma cultura de melhoria contínua no hospital ou em qualquer equipamento de saúde ou qualquer instituição, esse é realmente o desafio, né? Porque depende das pessoas e as pessoas vão mudando, né? Então, uma questão que eu sempre falo é seja hard nos processos e soft com as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar processo, gente. É trabalho padronizado. São os POPs, são os protocolos, são os procedimentos, checklist. Isso é o que fará um hospital mudar. Porque assim como o Rui comenta a cada 3 anos, aqui tem muitas experiências que em um ano muda 3 vezes um diretor de um hospital público, né? E muda secretário, muda... Bom, a gente que acompanha aí tudo que acontece na área da saúde, aqui, como fala o brasileiro não é para amadores, não, né? Então, quem trabalha na área da saúde realmente é um desafio constante, né? Porque tudo vai mudando o tempo todo, né? Então, o mínimo que eu consigo fazer é tentar treinar as pessoas para a padronização, para atingir um trabalho padronizado, seja num procedimento cirúrgico, seja num atendimento, né? Independente das funções, né? Eu preciso trabalhar de maneira padronizada, né? Aí se muda as pessoas, pelo menos já tem alguns padrões, né? E consigo tentar manter. Lógico, precisa de revisões e tudo isso. Mas acho que esse é um grande desafio, né? E um ponto que eu ia comentar é que, embora o Lean, que é o sistema Toyota de produção, né? Ele veio da Toyota, ele parece que foi feito, e sempre falou isso também, para a área da saúde. E aí, independente, que a Márcia estava comentando, né, se é saúde suplementar ou saúde pública, independente do país, você enxerga uma quantidade absurda de desperdícios na área da saúde. E o Lean fala muito de atividades que agregam valor, que não agregam valor, e tentar zerar desperdício, né? Tempo de espera, sobreprodução, falta de materiais, falta de estoque, no bloco cirúrgico, aquele médico que chega tarde, o cirurgião, o anestesista que não chega, que impacta, todos esses desperdícios impactam diretamente, né? E tudo isso falou muito tempo atrás, né? Mas quando você vê na área da saúde, acho que fica até mais visível, né? E a área da saúde não tem muito padrão, né? Aqui a gente costuma dizer que a gente tem um mato alto, né? Diferente da indústria, que já você trabalha com 6 Sigma, com uma quantidade mínima de defeitos, aqui na área da saúde, com algumas ferramentas que eu acredito que são simples e que não envolvem custo nenhum, ou pouco custo, talvez levar um treinador ou levar 2 coaches para treinar. Além disso, muitas ferramentas não precisam de investimento, né? E isso é um grande diferencial, né? Você investe em treinadores que treinam as pessoas e essas pessoas farão a mudança acontecer, né? Então, realmente, isso é bem importante. André, comentar só 3 pontos importantes aqui da minha fala que eu gostaria de compartilhar com o pessoal. Tem 3 pontos que acho que são fundamentais aí, que eu gostaria que ficasse bem claro aqui na minha fala sobre o Lean e melhoria contínua, né, e que são independentes da área, né. O primeiro que já comentei, que a gente tem que conhecer a operação, né, então a gente tem que ir no Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que quer dizer onde as coisas acontecem, né. Segundo, com um simples 5 porquês, porque eu consigo identificar a causa dos meus problemas, ou muitos deles, né? O famoso Chicago, ou simplesmente os 5 porquês. E terceiro, o Lean, eu falo bastante, né, André? Kaizen, que é melhoria contínua, e mostrar respeito pelas pessoas, né? Então, esses 2 valores do Lean, melhoria contínua e respeito pelas pessoas, faz de fato com que você comece
os inícios a fazer uma mudança cultural numa organização de saúde ou não, né? Perfeitas contribuições, Marco. Acho que a gente tem que ficar com essas mensagens, né, do Lean, como que ele pode nos ajudar. E muitas pessoas mesmo me perguntam, e você deixou esse gancho, porque a gente tem, acaba que as pessoas ouvem muito falar do Lean Six Sigma e às vezes acham que é a mesma coisa, né? Mas o Lean, ele tem mesmo o seu nascedouro lá, na Toyota, e o Six Sigma já é na Motorola, e depois tem um modelo de trabalho que engloba os dois, né? Enfim, mas, como você bem disse, na área da saúde a gente tem o que nós chamamos, Rui, no Brasil, de mato alto, né? Então, o nosso mato está alto. Com algumas ferramentas simples e trazendo as pessoas para resolverem seus problemas do dia a dia, ensinando eles a serem críticos nos seus processos, a gente vai cortando esse mato. Então, até a gente ter que usar ferramentas mais robustas, estatísticas, por exemplo, demora. Então, nós temos um bom trabalho para fazer. E como o Marco disse que o desperdício é imenso na área da saúde, no Brasil nós não temos, no Brasil nem em Portugal, nós não temos estudos que nos demonstrem o percentual de desperdício que existe na área da saúde. É exemplo dos Estados Unidos, que em média desperdiça 30%, né, dos recursos em saúde. E olha o modelo de saúde dos Estados Unidos. Imaginem nós, então, o que sobra para nós, né? O quanto que nós não temos aí de oportunidade de melhoria, que é assim que nós temos que ver. Aonde nós temos oportunidade de melhorar o nosso processo, como a gente fala, sem culpabilizar as pessoas, sem buscar culpados, porque lembrem que um dos pilares até que o Marco falou é respeito pelas pessoas, é perguntar a elas como que elas fazem, por que é que elas fazem as coisas e tentar ajudar a achar melhorias para aquilo que elas fazem. Então, esse respeito pelas pessoas, que é um dos principais pilares, e aí sim, trabalhar a melhoria contínua, descentralizada, o Kaizen, enfim. A conversa ela vai se desdobrando, né? Como o Marco disse, acho que me empolguei, a gente se empolga, né? A gente se empolga pelas oportunidades que nós temos, né? Mas eu vou passar agora a palavra para o Rui, acho que a gente vai encaminhando aí para o final. Eu quero convidar as pessoas que estão, né, conosco hoje, para que, se quiserem também abrir o microfone, contribuir, fazer perguntas, dizer o que concordam, o que não concordam, o que gostariam de saber mais também. Então, fiquem à vontade, gente, para participar, tá bem? O evento, ele é nosso, então, fiquem à vontade. E, Rui... A questão dos desperdícios é um ponto fulcral e o Virginia Mason tem a equação da qualidade que diz de uma maneira muito simples que para aumentar a qualidade num processo, a primeira coisa é reduzir o desperdício, né? Porque muitas vezes queremos, como dizia o Marco, né, aumentar camas, aumentar recursos humanos, mas raramente as equipas tentam reduzir desperdícios, né? E eu, quando estou num projeto, a primeira coisa que pergunto às equipas é quantos desperdícios já reduziram nos vossos processos, né? E é uma pergunta malandra, né? Porque as pessoas não olham para os processos com desperdícios, mas aquilo faz pensar as pessoas e realmente, se nós nos focarmos em reduzir desperdícios, é verdade que Portugal não tem dados, mas a OCDE, em 2017, fez um relatório sobre o desperdício de saúde que diz que 20% do budget da saúde dos países da OCDE, em média, é desperdício. E 20% no orçamento de saúde de um país como Portugal era resolver muitos dos problemas que nós temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E eu costumo dizer que é impossível entrar numa organização de saúde e no primeiro passo nós não cruzarmos com desperdícios. E o primeiro que todos vemos é as salas de espera, é as cadeiras da sala de espera, né? A primeira expressão que nós vemos, tirando a urgência, porque essa não é programada, mas qualquer atividade programada dentro de uma organização de saúde, haver cadeiras, significa que já estamos ali o desperdício de tempo, né? Este é um exemplo, e nós às vezes nem pensamos nisso, né? Mas porque os fluxos devem ser fluidos. E quando pomos as equipas realmente a fazer esta reflexão de onde é que está o desperdício, onde é que está o valor, é meio caminho andado. E depois há um ponto que eu acho que é muito interessante,
e nós temos procurado também fazer a nossa melhoria e o nosso caminho, mas é ajudar as equipas a não quererem melhorar aquilo que demora 6 meses a mudar, e ao mesmo tempo que trabalham nesse ponto mais estrutural, mais difícil, encontrarem pequenas melhorias, né? Os chamados quick wins, as chamadas melhorias rápidas, porque isso é essencial para motivar as equipas. Nenhuma equipa, seja num hospital, seja numa fábrica, o ser humano tem dificuldade de estar 6 meses à espera de realizar o seu objetivo. E por isso é importante que as equipas também consigam perceber que há pequenas melhorias que se podem fazer hoje. O CEO do Virginia Mason, o Gary Kaplan, que é um médico internista, está sempre a dizer: não esperem pela grande melhoria amanhã, se viram uma pequena melhoria hoje. E este é um ponto que eu acho que é essencial para a melhoria contínua, né? Nós não estamos à procura de melhorias disruptivas, né? Estamos à procura de melhorias incrementais. E eu partilhando aqui um outro exemplo, que acho que também fica mais fácil, nós temos um hospital, por acaso até é um hospital que a Andreia conhece, que tinha um problema grande na demora média de internamento. Não sei se é assim que se diz no Brasil, se é essa expressão, a demora média do doente que está internado, né? Tempo médio de permanência, mas dá para entender, Rui. Ok, pronto. Era um desafio grande no serviço de medicina interna, no serviço médico. 4 enfermarias. E a diretora de serviço estava muito preocupada e nós dissemos: vamos fazer uma reunião de 15 minutos, em pé, vamos fazer um quadro na parede, onde vamos monitorizar as altas que estão previstas para amanhã, os exames de diagnóstico estão pendentes para decisão de alta, e as altas sociais, as altas que têm que ir para a rede, que os doentes precisam de ir para um lar ou para uma unidade de cuidados continuados. E a reunião demora 15 minutos, e isto começou dia 7 de abril, nós ontem acabámos de fazer a análise dos dados, e desde dia 7 de abril até agora reduzimos 1 dia e meio de permanência média, o que num hospital de 500 camas, ao fim do ano, são muitos doentes internados. E isto não obrigou a recursos, obrigou acima de tudo ao trabalho multidisciplinar que a Andreia falava no início, e aos indicadores, à gestão visual e às equipas comunicarem e planearem o trabalho para amanhã. E este é muitas vezes tão simples quanto isto, não é? Que é pôr as equipas a refletir no que fazem, a preparar o trabalho para o dia seguinte, a avaliar porque é que correu menos bem e a corrigir. E quando se entra neste ciclo da melhoria contínua e as equipas veem os resultados, é impossível parar, como dizia o Marco, né? Isto depois já não para, porque as pessoas depois entusiasmam-se e apaixonam-se pela melhoria. E é um pouco este desafio de não estarmos sempre à procura de coisas muito estruturais e muito complexas, e ajudar as equipas ao trabalho. Eu trabalho muito em blocos operatórios, e aliás a área de estudo no doutoramento que eu estou a fazer é tentar demonstrar que melhorar o pré-operatório gera eficiência no bloco operatório. E no bloco operatório é uma área onde há imensas melhorias pequenas, né? E as pessoas passam a vida à procura de mudar o mundo, quando às vezes em pequenas coisas consegue-se gerar muita eficiência, e isto gera entusiasmo nas equipas, e porque se uma equipa que não esteja entusiasmada, a melhoria contínua depois não se mantém. Por isso esta questão do olhar para o desperdício e de criar este hábito das equipas não se sentirem confortáveis quando identificam desperdícios, acho que é o primeiro ponto para catalisar a mudança. Perfeito, Rui. Você trouxe um exemplo riquíssimo para nós da questão da gestão visual, né? Das reuniões rápidas de rotina em pé, que elas interferem substancialmente, porque às vezes a falta de comunicação até é um dos assuntos, né, Márcia, do seminário, gestão e comunicação, muito oportuno, porque é um processo comunicacional entre a equipe multi, né, entre médico, serviço social, e a gente sabe o quanto que influencia a questão das demandas sociais, e o tanto que resolveu positivamente sem abrir, sem criar uma nova cama, sem contratar mais pessoas, e 1 dia e meio
de abril para cá é muito tempo, né? De diminuição da demora média ou tempo médio de permanência, como a gente chama no Brasil. Então, são exemplos assim que mostram que o Lean é olhar, né, para o mesmo de formas diferentes e ver as oportunidades de melhoria que nós temos, integrar as pessoas, reduzir os desperdícios, porque olha para o fluxo contínuo, né? Olha para o valor, o que agrega valor mesmo na perspectiva do cliente do paciente que nós estamos atendendo. Eu vi que a Márcia já ligou a sua câmerazinha, isso significa que nós devemos estar nos encaminhando, então, para o final desta webinar. Imagino que o nosso tempo esteja acabando, né, Márcia? Sim. Então, assim, eu gostaria, Andréia, de poder perguntar duas coisinhas. Quando se começa com o Lean, se escolhe uma área mais específica, se faz um diagnóstico da situação, né, da instituição, ou ele começa em todas as áreas ao mesmo tempo? Isso seria uma coisa. E outra, eu gostaria de saber, eu acho que foi em torno de 2016, foi a primeira vez que eu ouvi, assim, em termos falando sobre o Lean, eu estava no Hospital Materno Infantil e o pessoal foi falar sobre a experiência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da emergência, que estavam analisando e fazendo a implantação do Lean. Aí eu pergunto, já se tem resultados sobre essa implantação que está sendo feita nas emergências do Brasil? E a outra seria com relação a como é feito, se é em todos os locais ao mesmo tempo, ou se escolhe emergência, bloco cirúrgico, UTI, recepção. Era essa a minha colocação. Obrigada, Márcia, pela sua contribuição. Marco, já tem relação também com o projeto das emergências. Você quer responder parte, dividir com o Rui? Fica aí, começa a contextualização, depois a gente complementa com o Rui também. Perfeito. Não, eu começo depois para o Rui. Sobre onde começar um Lean, ou um projeto de melhoria, Márcia, aí depende da organização, né? Esse projeto do Lean começa na emergência porque é a porta de entrada no hospital. Talvez posso ter um hospital que a emergência é ótima, mas meu gargalo é no giro de leito. Aí eu vou para as enfermarias. Pode ser que eu tenha muito cancelamento de cirurgias. Aí eu vou para o bloco cirúrgico, enfim. Então, não tem um start assim, padrão, sabe? Vai depender muito da organização. Sobre os resultados, eu não tenho aqui na mão, mas sim temos ótimos resultados em mais de 100 hospitais que já passaram pelo projeto esse aí do PROAD, tá? Tem até o leanasemergencias.com.br, que é o site do projeto, aí tem vários resultados, né? Então, de fato, no HC de Porto Alegre é um ótimo exemplo. E, de fato, um outro projeto que está na minha carteira, que é o Reabilitação Pós-Covid, está implementando o projeto de reabilitação, né, para pacientes sequelados pela Covid, e que também traz algumas ferramentas do Lean também, certo? Então, isso, acho que se o Rui quiser responder aí sobre aquela primeira pergunta aí de como fazer um projeto de melhoria aí, ou como começar um projeto de melhoria, Rui. Okay. Então, falando do real e falando do que devia ser. O real é como o Marco diz, o real é como o Marco diz, às vezes é quando aparece uma notícia mal na televisão, que alguém depois tem que melhorar o problema. Esse às vezes é um motivo. Outras vezes é porque os indicadores que o hospital tem que apresentar ao Ministério da Saúde não estão da maneira que deviam estar, e o hospital, então, a gestão de topo, pede para se fazer um projeto de melhoria naquela área que precisa de melhorar para o relatório do contrato de programa. Mas o que devia ser devia estar alinhado com a estratégia do hospital, né? E isso normalmente é o que não acontece propriamente, né?
E essa é um bocadinho a diferença é a diferença entre começar uma transformação organizacional. O Virginia Mason fala muito disso, uma coisa é fazer um projeto de melhoria, outra coisa é fazer uma transformação organizacional de um hospital ou de uma unidade de saúde. E aí já deverá começar pela primeira parte a ser intervencionada, deve ser a gestão de topo, e essa gestão de topo é que depois vai levar em cascata, alinhado com a estratégia para as áreas mais críticas. Eu, para terminar, até porque há aqui uma mão no ar, para terminar, na minha experiência destes 7 anos, eu hoje, se eu fosse dono de um hospital, eu começava por melhorar o serviço de logística, a farmácia e o serviço de esterilização. E eu acho que melhorando esses pontos, que são pontos fornecedores internos do hospital, iríamos resolver muitos dos problemas que hoje afetam depois os serviços prestadores. Mas isto não é nenhum estudo, nem está aprovado. É a minha sensibilidade, é que muitas das vezes vamos bater com problemas ou na farmácia, ou na esterilização, ou na logística, e eu acho que são áreas que os hospitais muitas vezes se queixam e que condicionam os processos depois da prestação de cuidados ao doente. Obrigada, Rui. É que são áreas transversais, né? Assim como a assistência são áreas transversais. É muito importante, assim, dando até exemplo dos resultados, né, do projeto Lean nas emergências, que eu tive oportunidade de participar do ciclo 0, né, nem era ciclo 1, quando foi ciclo 0, a gente teve aí uma redução absurda da demora do tempo, eu estou falando igual agora o Rui, né, demora média, o tempo médio de permanência, que a gente saiu de 9 para 6, foi, assim, brutal mesmo a redução. Reduziu mais de 40% os exames na urgência solicitados que não eram necessários, porque a gente passou a padronizar o que era preciso, o que era necessário. Então, o padrão, ele até hoje continua assim, né? Ele fortalece que a gente peça aquilo que, então, cria padrões, independente do profissional que vai fazer, entre outros vários, né? O índice de insatisfação, o número de reclamações diminuíram também. Então, assim, são coisas, e aí tem outros projetos, estou dando só o gancho lá para o Marco do projeto que ele gerencia, mas tem outros vários, o Rui poderia citar vários aí que se mantêm ao longo do tempo, e a gente acaba que tem uma série de coisas que pode acabar citando, né, como exemplo. A Ruth está querendo participar. Ruth, por favor, fique à vontade. Oi, vou ser breve. Parabéns primeiro, Andréia, Marco, Rui. Praticamente o Rui respondeu ao meu questionamento, porque a gente está ouvindo as experiências de vocês, né, tipo Lean na emergência, né, no Lean nas emergências, mas na verdade vocês devem encontrar nesses trabalhos de vocês toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela espinha de peixe, né, que começa lá na farmácia, nos suprimentos, né, porque a emergência ela é um setor do hospital e ela depende de todos os outros setores, né? Manutenção, engenharia, enfim. Então, o Rui também respondeu. Eu também, Rui, começaria, eu acho que, né? Não sou especialista em Lean, mas começaria realmente no chão de fábrica, né? Como vocês chamam, em toda a estrutura, porque aí ela vai se desenrolando, né? Então, a gente não consegue, de repente, ter um processo tão perfeito, claro, perfeito, mas tão amarradinho, porque nós vamos ter sempre algum braço pendurado ali, porque não foi feito o Lean, não chegou o Lean até ali, né? Ou não tiveram esses mesmos conceitos, essa mesma patronização. Então, acho que o Lean é uma experiência que ela começa em algum lugar, mas ela tem que sair dali, né? Tem que sair e ir pegando esses braços, essas ramificações que vai impactando naquele processo, né? Então, parabéns, era isso que eu gostaria de comentar, porque acho que o Lean tem que estar em toda a organização mesmo. Tem que ser um projeto institucional, né? Começando aos pouquinhos, então é bacana. Parabéns mesmo. Obrigada, Ruth. E é o que você disse, começar nessas áreas e capilarizando para as outras, né? Porque a gente precisa desdobrar em todas as áreas, assim, como o Rui bem disse, né? Que a gente pega essas mais lineares, né? Que são transversais à organização.
Bem, gente, acho que nós vamos indo para o final, então. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta ou mesmo abrir o microfone e falar, como a Ruth fez agora? Gente, fiquem à vontade, o evento é para que todos participem. Então, alguém abriu? Eu, não, só agradecer o Marco, né, que eu pedi o link ali para a gente poder, quem tiver interesse em consultar como está sendo o resultado, né, do trabalho que está sendo desenvolvido com o PROAD SUS nas emergências, aí, é interessante para a gente poder ir avaliando, né, os resultados. Isso até empolga, com certeza, todo mundo a utilizar também essas ferramentas. Mas deixo contigo, André. Márcia, coloquei até um link aí esse agradecimento. Foi excelente a apresentação. É muito bom, né, a gente poder escutar. A gente poder escutar tudo isso que está sendo feito, como é feito, os problemas que todos têm, é tudo a mesma coisa, né? Estava olhando aqui no Brasil, em Portugal também, a gente sempre tem os mesmos problemas. Então, eu acho que até deveria ser mais fácil de a gente poder atacá-los, né? Porque a gente tanto faz um hospital maior, um hospital menor, geralmente aqueles gargalos são os mesmos. E agora, para mim, a surpresa também aí na questão de Portugal. Então, isso é bom a gente saber que isso acontece não só aqui, né? Independente da questão da estrutura. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Bom saber que não estamos sozinhos. Mas agradecer realmente a participação, foi ótimo. Então, eu vou encaminhar para as considerações finais do Rui, já para que você possa se despedir, Rui, agradecendo imensamente a sua participação. Então, passo a palavra para que você dê suas considerações finais. Então, agradecendo, acho que foi uma conversa bastante interessante, apesar da hora, acho que ficava aqui tempos sem fim, porque são temas que apaixonam e que se sente que se consegue mudar a qualquer coisa, mas aquilo que a Márcia estava a dizer é muito interessante, porque quer da nossa experiência, quer daquilo que vou visitando noutros países, os problemas são mesmo iguais em todos os hospitais. E o que é muito interessante em termos de sociologia das organizações, sendo as culturas dos países diferentes, sendo as realidades até das escolas de medicina e de enfermagem diferentes, é tão interessante os problemas serem exatamente os mesmos. E apesar de serem exatamente os mesmos em todo o lado, eles continuam, né? O que é ainda mais desafiante. E eu acho que é mesmo manter no Virginia Mason, quando eu termino aqui, quando eu acabei a formação, eu não sou profissional de saúde, nunca tinha trabalhado num hospital, e acabei o curso e perguntei, então e agora? E eles responderam de uma maneira, o meu formador é um médico cubano, de quem hoje sou um grande amigo, e é um médico americano, mas de origem cubana, um oncologista, e ele no fim da formação disse, agora começas e vais melhorando. Pronto, e é mesmo isso, né? E o Lean a gente não pode esperar de fazer logo o primeiro projeto na perfeição, e quanto mais fizermos, mais vamos conseguir melhorar e melhores resultados vamos conseguir atingir. Por isso, a única coisa que não muda é se não fizermos nada, né? E obrigado pelo convite, foi um prazer mesmo. Obrigada, Rui. Prazer foi nosso em tê-lo aqui conosco, e nós que agradecemos imensamente o seu tempo, a sua disposição e o horário também. Marco Bravo, então passo a palavra para que você faça as suas considerações finais. Obrigado, Andrea. Primeiro agradecer, porque realmente é um momento bem legal, acho que a gente poderia ter ficado mesmo por muito tempo, né? O segundo, que o Rui comentou algo que acho que poucas vezes tinha ouvido, né? Que o Lean e esse pensamento de
de pensamento enxuto, né, de identificar desperdícios, atividades que agregam e que não agregam valor, a gente, como consultor, vai aos poucos, né? A gente não é... vai aos poucos pegando musculatura, né, nos projetos, né? E isso realmente é assim, né? Então, até as instituições que começam a fazer projetos, primeiro é ir aos poucos pegando até ter uma dia robusta, validada, né? Que foi o mesmo caso desse projeto do link que eu lidero, né? A gente vai aos poucos, né? Então, isso é bem interessante, né? Com uma pós que eu tenho 2 anos que eu sou especialista na questão, né? Eu acho que está cortando a fala do Marco, né? Ele voltou a ter problema com a internet. Marco? Cada dia tendo uma ferramenta nova e tentar levá-la para o segundo ponto. Marco, eu acho que... Vocês estão ouvindo o Marco? Não, né? Ele está com problema na internet mesmo, Marco, vamos esperar. Não estão ouvindo, né? Ele deve ter travado, mas infelizmente como a gente falou no início, o Marco está com internet de hotel e aí fica oscilando muito, né? Marco, a gente pode te ouvir muito pouco da fala, creio que você esteja nos ouvindo, mas está cortando. A gente que agradece muito a sua participação, então, deixamos aqui em nome, né, do CRA, da Câmara Especial de Saúde, o agradecimento para vocês todos. Márcia, obrigada, né, pela oportunidade, aos colegas da Câmara de Saúde que fazem todo esse trabalho diferenciado e aos colegas administradores que estão aqui. Então, nosso muito obrigado. E não sei se voltou agora, Marco, só para se dar um tchau final, então. Eu acho que não, né? Tá difícil a internet dele. Então, Márcia, a gente devolve a palavra para você. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, André, pela condução brilhante aí dos trabalhos. Ao Rui, pela disponibilidade, né? O fuso, tanto teu quanto dele, né? Essa diferença importante de horário aí. Ao Marco também, que teve que fazer essa troca de horário da passagem aérea, né? Que ele está fazendo um acompanhamento também em Recife, né? Agradecer pela experiência de você, deixar aqui como recado que, na realidade, iniciem. Seja em qualquer local do hospital, mas iniciem. Eu já vi que mesmo a gente não acertando de cara, o importante é a gente começar a fazer, né? Começar o processo da mudança. Isso realmente é importante e vai fazer a grande diferença. Porque a gente fazendo é que a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente sabe muitas vezes a questão da teoria, mas conforme o Rui falou, é a questão na prática que a gente vai aprender a tocar a carruagem. Então, essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês, e agradecer mais uma vez, foi excelente, e espero por vocês no nosso seminário em novembro, né? Dia 4, dia 11, dia 18, dia 25, vão ser ótimos palestrantes também, temas bem atuais e relevantes para a nossa área. Um abraço a todos. Obrigada, André. Eu voltei, gente. Obrigado. Eu voltei agora. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Boa noite aí a todos. Muito grato. Boa noite. Um ponto. A gente não falou. A gente está lançando uma certificação de Lean na saúde com a Andrea. Tem interesse, depois falar com ela. Uma certificação de Lean. Sim, bem importante também. Certo? Uhum. A Andréia e o Marco, eu acho que os dois, eles fazem também todo um treinamento, né? Uma certificação com relação ao Lean, bem importante também. A Andréia também faz parte de um instituto,
em Portugal, que dá não só a consultoria, mas também toda a parte de certificação. Eu acho que o Marco, junto contigo, né, André? Não sei se o Rui também faz parte, mas é importante, se alguém quiser poder ter um aprofundamento, né, e ter uma certificação dentro dessa área, aproveitem aí o contato, é a Andréa. Obrigada, Márcia. Obrigada pela oportunidade e obrigada, Marco, por ter lembrado aí de fazer comercial. Obrigada, gente. Até mais, então. Verdade. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.